A intensificação dos bombardeios na capital iraniana, Teherã, marcou uma nova fase da escalada militar no Oriente Médio e aumentou a tensão internacional em torno do futuro político do Irã. Em meio aos ataques e à crescente instabilidade, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a falar publicamente sobre a sucessão no comando do país persa, ampliando o debate sobre uma possível mudança de regime na região. O cenário atual combina operações militares intensas, disputas geopolíticas e incertezas políticas que podem redesenhar o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Nos últimos dias, Teherã tornou-se o principal alvo das ofensivas aéreas realizadas por forças militares dos Estados Unidos e de Israel. Explosões foram registradas em diferentes pontos da cidade, incluindo áreas próximas a instalações governamentais e militares. A capital iraniana tem enfrentado sucessivas noites de ataques, com sirenes, incêndios e destruição de infraestrutura estratégica. O objetivo declarado das operações é enfraquecer a capacidade militar do Irã e reduzir sua influência regional, segundo estimativas divulgadas por organizações humanitárias e autoridades locais. O número de vítimas já ultrapassa 1.000 mortos desde o início das hostilidades. A maior parte das vítimas seria composta por civis, o que tem provocado forte reação da comunidade internacional e de organizações de direitos humanos. Além de Teherã, outras cidades importantes do país também foram atingidas por bombardeios. Ampliando o impacto do conflito sobre a população, a guerra teve um ponto de inflexão após um ataque que resultou na morte do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. A morte do principal líder político e religioso do país abriu um vácuo de poder sem precedentes. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o episódio desencadeou uma disputa política imediata sobre quem deverá assumir o comando da República Islâmica e como será reorganizada a estrutura de poder do regime. Em entrevistas recentes, o presidente norte-americano afirmou que já possui um plano claro para o que descreve como um novo momento para o país. Segundo ele, a queda da liderança atual poderia abrir caminho para uma transformação política no Irã, com a formação de um governo diferente do sistema teocrático vigente. Trump também declarou que já tem em mente um possível nome para suceder o líder supremo iraniano. Embora não tenha revelado publicamente quem seria o escolhido, analistas apontam que um dos nomes frequentemente citados como alternativa é o de Reza Pahlavi, filho do último Shah do Irã, que vive no exílio desde a Revolução de 1979. Pahlavi é uma das figuras mais conhecidas da oposição ao regime iraniano e tem defendido uma transição política no país. As declarações do presidente norte-americano foram interpretadas por muitos observadores como um sinal de que Washington não pretende apenas enfraquecer militarmente o Irã, mas também influenciar diretamente o futuro político da nação. Essa possibilidade levanta preocupações sobre uma possível tentativa de mudança de regime patrocinada por potências estrangeiras, algo que poderia aprofundar ainda mais o conflito. Ao mesmo tempo, líderes iranianos e comandantes da Guarda Revolucionária afirmaram que o país continuará respondendo militarmente aos ataques. O Irã lançou mísseis e drones contra alvos na região e ameaçou atingir centros econômicos estratégicos no Oriente Médio, caso os bombardeios continuem. Essas ameaças aumentam o temor de que a guerra possa se expandir para outros países e rotas comerciais vitais, incluindo o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz. O impacto econômico da escalada também preocupa governos e mercados globais. O aumento da tensão militar provocou oscilações no preço do petróleo e levantou temores sobre possíveis interrupções no fornecimento de energia. Especialistas apontam que, caso o conflito se prolongue, os custos para as economias envolvidas podem alcançar dezenas de bilhões de dólares, afetando não apenas os países diretamente envolvidos, mas também o comércio internacional. Enquanto isso, diplomatas europeus e organizações internacionais tentam encontrar caminhos para reduzir a escalada da guerra. Alguns governos defendem a retomada de negociações, mas as declarações recentes de Trump indicam pouca disposição imediata para diálogo. O presidente chegou a afirmar publicamente que, neste momento, seria tarde demais para conversas diplomáticas, reforçando a ideia de que a estratégia atual é baseada na pressão militar. A combinação entre ataques intensos, instabilidade política interna e disputas geopolíticas coloca o Irã em um momento histórico extremamente delicado. A possível sucessão no comando do país, em meio a um conflito armado de grande escala, cria um cenário imprevisível que pode alterar profundamente a estrutura de poder na região. Para muitos analistas,
Os próximos dias serão decisivos. Caso os bombardeios continuem e a disputa política interna se intensifique, o Irã poderá enfrentar uma transformação profunda, menos seja por meio de mudanças internas, seja por pressões externas. Ao mesmo tempo, o risco de uma escalada regional permanece elevado, com potencial para envolver outros países do Oriente Médio e ampliar ainda mais as consequências globais do conflito. Diante desse cenário, o mundo observa com atenção os próximos passos da guerra e da política iraniana. A sucessão no poder mencionada por Trump não é apenas uma questão interna do Irã, mas um elemento central de uma disputa geopolítica que pode redefinir alianças, estratégias militares e o equilíbrio de forças no Oriente Médio nas próximas décadas.